Sejam bem-vindos ao podcast do Lapidari. Hoje estamos aqui com uma convidada ilustre, Helena Brochado. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que digo que é uma oportunidade incrível estar com vocês, com um pessoal tão qualificado, num espaço que engrandece ainda mais né, a nossa cidade de São Paulo e o nosso país. Sim, com certeza. E hoje está acontecendo aqui, pessoal, o evento chamado Speakers of the Future, com o intuito justamente de formar os speakers do futuro, os novos médicos do futuro. E para isso a gente está trazendo diversos conteúdos que agregam muito a vida do médico, fora das questões técnicas e tudo mais. E hoje a Helena ela veio aqui e deu um talk muito legal sobre gerenciamento do tempo. Então esse vai ser o tema do nosso podcast hoje, falar um pouquinho sobre isso. E a primeira pergunta que eu tenho para te dizer assim é: como que você pode começar a gerir melhor o seu tempo? Boa pergunta, né? Acho que a gente sempre tem a oportunidade de estar fazendo uma melhoria no nosso tempo. Mas eu comecei a palestra hoje para o pessoal colocando se ser feliz está na nossa agenda. Porque se a gente quer ser feliz, eu preciso organizar como é que eu vou dar espaço para conseguir. No meu caso, ser mãe, trabalhar, cuidar do meu corpo, cuidar de mim, cuidar do meu marido também. Eu sempre deixo ele por último, coitado. Não, mas ele está bem no início. Então, se ser feliz está na minha pauta, a gestão do tempo também precisa estar. O tempo é algo extremamente perecível. Eu não consigo estocar tempo. Eu não consigo ter mais um minutinho no meu dia. Eu tenho os mesmos minutos e horas sempre. Então, o início da gestão do tempo eu sempre coloco, né? Qual é o teu propósito? Onde é que tu quer chegar? O nome da minha consultoria com propósito por isso. E aí, bom, que preço eu quero pagar para essa questão? E como que eu vou organizar, né, para conseguir dar conta disso ou não dar conta de algumas coisas? Tem uma metodologia que se chama Time Box, que eu uso bastante, que é dividir o nosso dia, né, ou a nossa semana em box. E quando eu estiver naquele box, como, por exemplo, agora, gravando podcast com vocês, eu estar aqui. Eu não posso estar aqui pensando se alguém pegou meu filho no colégio, se eu vou conseguir. Não, eu tenho que estar presente, né? E se daqui a pouco eu estou atendendo um cliente, enfim, num coaching, ou se eu estou numa palestra, eu preciso estar naquele momento. Então, o Time Box ele nos ajuda, mas não adianta só ter a metodologia. A metodologia é o mais fácil que tem. O difícil é a gente ter a atitude comportamental de ser fiel ao que a gente colocou. Porque, via de regra, a gente sempre vai... então vou dar uma checadinha no celular, eu vou responder. E aí acaba que não consigo concluir aquilo no tempo que eu tinha planejado. Então, eu busco, até porque eu sou uma pessoa com uma atenção muito dispersa, eu não sou metodológica, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Então, para eu conseguir fazer tudo o que eu faço, eu tive que me educar e realmente cumprir aquilo que eu coloco. E, às vezes, eu não consigo. E, quando eu não consigo, eu me perdoo. E como é que funciona esse processo de autoeducação para aprender a estar no momento presente? Porque essa é uma dificuldade minha e acredito que de muita gente que está aqui nos assistindo. Desculpa, de autoeducação? Se autoeducar para aprender a estar presente no momento. Então, eu tiro aquelas coisas que me chamam a atenção. Por exemplo, o meu telefone. Quando eu vou fazer construir uma palestra, eu desligo o telefone, o meu celular, o meu computador, eu tiro o WhatsApp, se desse, eu até descolava da conexão da internet para que eu estivesse ali. Então, eu preciso saber quais são os meus ladrões de tempo, para que eu consiga abrir mão deles, e aí, de novo, entra a questão comportamental. Não adianta só eu saber o que me tira o tempo, eu tenho que também dizer, olha, agora não. E eu tenho que querer. E esse eu vejo que é o mais difícil. As pessoas querem, mas as pessoas não pagam o preço do negócio. Eu quero tudo, daí não vai dar. Então, eu acho que é isso, a gente se conhecer o que me suga, o que me tira a atenção, e neste momento que eu estou nesta atividade, eu não vou priorizar outras coisas, eu vou priorizar depois. Sim. É até um tema que a gente estava conversando com outros palestrantes também, com o Walter Longo, com o Dr. Leonardo também, sobre esse avanço das tecnologias, porque hoje essa é uma das maiores distrações que a gente tem hoje, é o celular, são coisas novas que estão aparecendo, coisas que são mais interessantes do que, às vezes, uma atividade chata que a gente está fazendo, né? Então, como é que você vê esse avanço? Por exemplo, inteligência artificial surgindo, que muitos dizem que vão otimizar o nosso tempo, só que, ao mesmo tempo, vão criar também novas coisas que vão tomar o nosso tempo. Como é que você enxerga esse avanço da tecnologia e como é que você imagina que ela pode nos ajudar ou nos prejudicar?
Em primeiro lugar, a gente é analógico. O ser humano não é digital, assim como essência, né? Então, acho que a gente tem que saber quem vai usar o quê. Eu vou usar a máquina ou a máquina vai me usar? A gente precisa ter um momento de on e um momento de off o tempo todo. E, então, acho que toda essa tecnologia, eu preciso lembrar quem é o dono de quem, né? Como diz a música. Então, acho que ela vai, sim, nos ajudar. Outros empregos, inclusive, vão surgir, porque vão ser outras demandas que a gente vai ter. Agora, eu preciso estar o tempo... Eu, no meu caso, por ser bastante conectado, eu estou o tempo inteiro dizendo, ok, quem é o dono de quem? Quem que vai ficar? Hoje o meu telefone vai ficar lá. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela vem, ela vai nos ajudar e a gente precisa dela. Só que eu acho que nada supre o contato, nada supre o olho no olho, nada supre a medicina, né? A qualidade e o conhecimento que se tem. Então, eu sou a favor disso, acho que não tem que ir contra, mas a gente tem que saber até quando e o que pode ser suprido pela inteligência artificial e o que eu não vou suprir, porque é impossível. Então, eu acho que relações humanas, a faculdade de medicina, a minha faculdade, que é de psicologia, acho que são questões que, né? É olho no olho e a gente precisa disso, é diferente. Sim, sim. E eu acho que em alguns momentos entender que, claro, a gente tem que gerir o nosso tempo da melhor forma possível, mas uma coisa que pelo menos me ajuda bastante é entender que eu nem sempre vou ser um robô, digamos assim. Então nem sempre eu vou ter o tempo delimitado para tudo. Vão ter momentos que vão passar e eu tenho que estar ok com isso e me perdoar, porque, por exemplo, eu vou lá, faço minha agenda e coloco 2 horas para fazer determinada tarefa. Pode ser que eu acabe passando um pouquinho desse tempo. Porém, acabou seguindo e tudo mais, eu vou adaptar para a próxima rotina, né? E o quanto que você considera importante você encaixar coisas para fora do trabalho, assim, por exemplo, você é mãe, você tem marido, como você comentou e tudo mais. Como é que tu encaixa o trabalho com isso diariamente? Tu coloca na agenda, por exemplo, tempo para a família, tempo para os filhos, como é que funciona? Tudo tá na minha agenda, senão eu não faço Treino. nada. Treino, embora o meu treino seja não é todos os dias, mas assim, os dias sejam sempre os mesmos, ele está lá. Então, eu já sei que eu jogo beach tênis às 8 da manhã, que eu tenho pilates às 5 da tarde, mas ele está lá. E quando não está, eu boto reunião. Então, a gente precisa estar colocando isso. Agora, eu também tenho... Eu comentei com as gurias ali... Comentei na palestra que a gente tem que ter o cuidado de não dizer sim para tudo. Porque, senão, no final do dia, eu não vou conseguir organizar. Né? Então, que a gente possa, inclusive, deixar uns espaços vagos justamente porque vai acontecer de algo atrasar, né? Então eu preciso, e aí eu acho que é legal o box por isso, sabe? Se eu estou aqui de tarde para estar no Lapidare, eu não botei um compromisso agora às 4 horas para eu terminar minha palestra, sair correndo, até porque eu não vou conseguir estar tranquila para entregar o meu melhor, se eu sei que daqui a 15 minutos eu já devia ter cruzado a cidade. Então, acho que tentar ao menos. É possível sempre? Claro que não. Né? Eu já cheguei muito atrasado no colégio para pegar meus filhos, já me esqueci de compromisso, tem aquele dia que o primeiro compromisso do dia atrasa e vai desandando a maionese. E aí, assim, né, pedir desculpa para as pessoas, dizer, olha, responsabilidade minha, porém aconteceu, quero, né? E aí é isso, acho que ser transparente, porque quem nunca passou por uma situação assim? Então, acho que quando a gente tem sinceridade, quando a gente é transparente, quando a gente coloca para os outros os nossos motivos pelo que aconteceu, as pessoas entendem. Né? Então, mas, claro, tem que ter responsabilidade. Eu não posso ser aquela pessoa atrasada, até porque, se eu for a pessoa atrasada, a minha reputação também está em jogo. A reputação ela é tão difícil da gente conquistar e tão fácil de ir, e o tempo, a pontualidade, a entrega, ela está totalmente coerente com a questão da reputação. E eu me preocupo com isso. Se eu marco uma pessoa para uma reunião, se eu marco uma reunião com alguma pessoa e ela chega atrasada, eu já... O que mais da vida ela deve ser atrasada, Exato. né? Com certeza. A Já me primeira passa uma impressão é que impressão. fica, principalmente quando é uma reunião que você vai conhecer a pessoa pela primeira vez e ela chega atrasada. Sim. Isso, querendo ou não, é uma coisa que conta muito, porque o tempo de todo mundo é precioso. E é um ativo que a gente não consegue comprar em lugar nenhum. Sim. E assim, mas eu acho que até mais importante do que a gente montar a nossa agenda é definir as prioridades que vão estar na nossa agenda justamente com o que você disse, dizer não. Você tem alguma regrinha que você utiliza ou alguma coisa que você usa para definir essas prioridades?
As prioridades é o que é importante para mim, quais são os meus valores, onde é que eu quero chegar, qual é o meu propósito, e eu vou ter isso antes das outras coisas. Então, se eu quero ser a referência naquilo, bom, eu vou ter que pagar o preço dessa escolha, e isso vai ser prioridade. Porque se eu começar a abrir mão de tudo, amanhã eu leio aquele livro, tenho que fazer a palestra, mas amanhã eu leio aquele livro, hoje não vou ler. Depois eu não vou fazer. Então, eu tenho que ter claro onde é que eu quero chegar, profissionalmente, pessoalmente, como mulher, como mãe, enfim. E aí priorizar isso, não abrir mão das coisas. E a gente abre muito mão. E sempre que a gente abre mão daquilo que é importante para nós, a gente está dizendo sim para o outro e não para si. Né? Então, eu comentei do livro do Antônio Sacavém, que ele fala dos nãos, e tem um não que é o não positivo. O não positivo, eu te digo, olha, não posso te atender agora, mas quero te dizer que tu é super importante para mim. Nesse momento, eu estou organizando um e-mail que está difícil eu me concentrar, que eu estou com dificuldade de terminar. Então, eu não posso interromper para a gente conversar. Daqui a 3 horas, daqui a 1 hora, amanhã, eu vou ter todo o tempo para poder te atender e te escutar com a qualidade que tu merece. Mas agora, não vai ser possível. Ótimo. Né? Então, eu consigo dizer para a pessoa que ela é importante, mas eu não tiro meu foco. E dou para ela a possibilidade de amanhã a gente voltar a conversar. Que é diferente de eu dizer, agora eu não posso. Tchau, depois tu volta. Né? Então, que esse é o não assertivo. Né? Então, o não assertivo, ele já acaba. E, na sua opinião, o porquê que para as pessoas é tão difícil falar não? São 3 questões. Bem legal essa tua pergunta, Pedro. A gente tem 3 necessidades básicas no nosso dia a dia, como ser humano. Sermos amados, reconhecidos e se sentir pertencente a algo ou alguma coisa. Cada vez que eu digo não, tem um medinho dentro de mim de daqui a pouco não ser mais amado por ti. De daqui a pouco tu não me convidar uma outra vez para a gente jantar. Então, as pessoas muitas vezes têm dificuldade de dizer não, justamente por achar que isso pode atrapalhar a nossa relação. E o ser humano é um ser gregário. Nós chegamos onde chegamos enquanto humanidade porque a gente anda em grupo, a gente é de tribo. Né? O ser humano sozinho é tão frágil. Então, eu preciso do outro. E esse medo de perder o outro, muitas vezes, me dificulta de eu poder dar esse limite, de eu poder dizer não, de eu poder postergar. E aí, muitas vezes, por esse medo, eu digo não para mim e não digo não para o outro. E com essa explicação do não assertivo, com certeza vai ficar muito mais fácil para todo mundo que está ouvindo falar não. Vai ser uma tarefa muito mais simplificada. Que assim seja. Ótimo. E você estava falando ali na sua palestra também sobre burnout e tudo mais. Hoje a gente sabe que a vida de quem está assistindo aqui é muito corrida. Todos são médicos, então são muitas consultas, muitos atendimentos. É uma vida responsabilidade. Muita responsabilidade. É uma rotina extremamente corrida. Como organizar a minha vida a ponto de não sofrer danos como um burnout, por exemplo? Eu faço uma comparação com uma borrachinha elástica. Pena que a gente não tem uma aqui, senão eu ia fazer uma borrachinha elástica. A gente vai esgaçando, e chega uma hora que arrebenta, né? Então, que a gente invista tempo no seu autoconhecimento. Né? E aí pode ser pela meditação, pode ser pela terapia, pode ser por um processo de coaching, pode ser ter uma pessoa com quem eu converso, pode ser ter pausas, que a gente saiba o que me faz bem e o que não me faz bem, né? O quanto eu estou o quanto eu estou conectado comigo ou não. E o burnout, a gente entra num ciclo, até por gostar muito do que se faz, e o médico gosta muito. Eu, quando estou montando treinamento, fazendo palestra, eu entro num flow que eu não vejo o tempo passar. Só que eu não posso viver nesse formato o tempo todo, né? O estresse, ele nos dá foco, ele nos dá um pensamento mais acelerado e ele também gera cortisol, né? O cortisol é um hormônio secretado na glândula suprarrenal que nos ajuda nesse aspecto, né? Mas ele gera a questão da falta de sono, ele acaba deixando a gente mais irritado, ele começa a entupir as artérias. Então, ao mesmo tempo que ele é secretado quando a gente está nesse momento de foco, ele tem um custo a ser pago. E ele é um hormônio que demora mais tempo para ser excretado. Então, ele vai nos intoxicando. Então, eu saber que eu tenho momentos em que eu vou ter foco, que eu vou estar um pouco mais estressada, que é o que eu quero chegar lá. Uau! Depois eu também preciso descansar.
Então, a gente precisa se dar esse tempo e reconhecer, porque todo o nosso organismo fica acelerado. A pessoa vai mais no banheiro, a pessoa ou não come ou come. Então, todo o nosso organismo sofre quando a gente está num processo de uma entrega muito grande. Só que, às vezes, vale muito a pena. Eu quero muito isso. Exato. Eu estou, né, com um objetivo. Nossa, falta tão pouquinho. Tá bom, combina contigo. Por quanto tempo eu vou estar nesse processo? Porque se eu não combinar comigo, eu não vou me dar conta e daqui a pouco o burnout vem e ele me para. Aí eu não tenho mais escolha. Eu tenho uma paralisia facial, eu me quebro, porque tem gente que também né, acaba se quebrando. O corpo vai parar, gente. Tem uma hora que o corpo não suporta mais essa pressão e essa tensão, inclusive interna. O burnout é uma delas. A pessoa se quebrar é outra, né? Uma paralisia é outra. Então, acho que o autoconhecimento, saber até onde eu vou, ou se dar um prazo, eu vou terminar meu doutorado, ok, vão ser 3 anos, o que eu também vou me dar de alegria, o que eu também vou ter de pausa? Bom, então domingo é um dia que eu não vou pegar em material, né? Para eu ter o meu momento de off do cérebro. On, liga, entrega, resolve. Momento de off, descanso, estou com a minha família, estou numa rotação menor. E o que seria esse descanso? Muitas pessoas acham que descansar é simplesmente ficar ali sem fazer nada no TikTok, no Instagram. Isso de fato é descansar ou não? Olha, descansar é a gente poder fazer aquilo que nos dá prazer e que não necessariamente esteja atrelado a um resultado. Eu comecei a fazer tricô. E aí, eu fazia tricô de noite, eu comecei a me dar metas para fazer tricô. Tantas carreiras. Aí eu fui dormir 1 da manhã um dia, 2 da manhã no outro, porque eu parei de fazer o tricô, porque não estava mais me fazendo bem, embora fosse um hobby. Quando ele passou a ser algo que eu tinha que entregar uma meta, eu digo, gente, que horror, nem o tricô tu consegue fazer. Não vou fazer. Então, é aquilo que me dá prazer e que eu não tenho que ter uma entrega. O TikTok, as redes sociais, é uma possibilidade? É. Só que ele não traz uma conexão com a gente. A gente está naquela... Com a vida real, né? É. Então, eles nos levam para o externo, para o outro. E que depois eu nem me lembro quem foi que eu curti, qual foi o comentário que eu fiz. Né? Então, a sugestão que a gente faz para esse descanso, para esse off, é poder curtir mais a família, mais amigo, mais o verde. O nosso cérebro precisa enxergar o verde. Tem até estudos que dizem que pode até ser um quadro verde de uma floresta, mas quando a gente vê isso, tem tantas coisas transcendentais, porque a gente veio da floresta. Então, tá mais na natureza. É menos embalagem e mais casca. É a gente poder tá curtindo outras coisas que não necessariamente o trabalho, aquela entrega, a pressão. Então, eu vejo que as redes sociais, elas nos dificultam. Eu até acho que ficar maratonando série também, às vezes, não é um descanso, sabe? Pô, o dia tá Não é um lindo. descanso, você acha? Eu, às vezes, acho que não. Acho que até faça ser um vício. Tem que acabar, tem que, né? Não, cara, é legal ver uma série, mas não precisa maratonar a série inteira hoje. Até porque amanhã vai querer ter e não vai ter. A gente fica com aquele vazio quando a série acaba e é boa, né? Então, bota um pouquinho cada dia. Isso acaba liberando uma descarga de dopamina muito grande, sem esforço. E qual a consequência disso? Desse avanço tecnológico com o TikTok, com essa dopamina muito fácil, muito barata? Ela é danosa, porque eu fico o tempo inteiro buscando isso. E eu não encontro essa dopamina tão fácil em outras coisas, porque eu vou ter que suar para ter a dopamina. Eu vou ter que buscar outras coisas que são difíceis e exigem mais do meu corpo. Por isso que as pessoas estão viciadas, né? Então, acho que é um perigo. Lá em casa, a gente usa muito o telefone, meus filhos também, e a gente tem conversado muito, inclusive comigo, né? Para não exagerar tanto. De novo, quem é o dono de quem? Eu tenho uma preocupação bem grande com isso. E quando eu estou mais acelerada, são os momentos que eu estou mais conectada com o celular, com o computador, com isso. É incrível, parece que tirar o telefone faz com que a gente conecte com outras coisas, né? Então, essa dopamina, esse mundo de dopamina, ele tem um preço a ser pago. E ele é o preço justamente da gente não estar vivendo o real, né? E aí, a depressão mora ao lado, né? As pessoas que têm depressão, elas têm a anedonia. A anedonia é a falta de prazer nas pequenas coisas da vida, né? Então, a pessoa depressiva já não curte tomar uma água gelada porque tá morrendo. Não, uma água. Então, por quê? Porque tá sempre em busca, talvez, dessa dopamina que não é real. Então, que a gente
cuide disso. Eu acho que as gerações que estão vindo, está tudo muito fácil. A gente está numa geração de abundância e aí nada mais tem sentido. Né? No tempo agora que teve a Copa lá em casa, o pessoal começou a ter os álbuns de figurinha. Né? E eu vi assim pais os pais trocarem as figurinhas para as crianças, ao invés de bater bafo, ao invés de os pais mais preocupados enquanto estão faltando, controlando, sendo que aquilo tinha que ser da criança, né? Aí fechou um álbum, vamos comprar outro, cara, 2 álbuns da Copa do mesmo ano, para quê? Né? Então acho que está tudo muito fácil e essa facilidade faz com que a gente perca a vontade de se esforçar. E que tipo de adulto vai ser uma criança, né, que fica com tudo tão fácil? Exato. Pois é. Eu acho que o difícil disso tudo que a gente comentou aqui é quando saber o momento certo de parar também. Porque quando a gente tá muito ligado no 220, a gente não sabe se é o momento certo e a gente tá tão focado no nosso objetivo que a gente vai falar sempre, não, vou continuar aqui até atingir o meu objetivo. Então, qual a dica que você daria para saber o momento certo de parar? Escutar as pessoas que nos amam. Eles nos dizem, acho que tá um pouquinho demais. Será que não é a hora de tu dar uma relaxada? Porque quem ama a gente quer o nosso melhor. E às vezes a gente briga com a pessoa, né? Não, só mais um pouquinho. Então, acho que não desqualificar quem tá contigo e te diz, para mim, tá passando do limite. Tá acordando de noite, vi que tá comendo de mais ou de menos, observei que tu tá mais agressivo ou agressiva, teu comportamento tá diferente. Então, o ano retrasado, que foi o ano da pandemia, né, eu estava num moto muito contínuo. Feliz, contente. Meu pai me ligou e eu emagreci. E ele me disse assim, tu tá bem? Eu digo, tô ótima. Eles têm certeza, não quer ir no médico? Eu fui no médico mês passado, mandei para ele meu exame de sangue, que estava ótimo, mas não era do exame de sangue que ele estava falando, ele estava falando do meu moto contínuo, né? Então, mesmo tendo mandado aquele exame de sangue para ele com tudo ok, aquela pergunta dele começou a ficar batendo na minha cabeça, sabe? Por que ele está falando isso? E no fundo, eu sabia que eu estava acelerada demais. E aí eu digo, as pessoas que gostam de mim estão me dizendo que está um pouquinho demais. Para onde isso vai me levar, né? Eu preciso estar bem para chegar lá. Eu não sou uma pessoa... Acho que a gente tem que lembrar que a jornada da vida não é uma meia maratona. É a vida toda. Então, eu preciso chegar bem no final. E, às vezes, a gente entrega tudo agora. E aí? E acabou? Então, que a gente possa lembrar que a vida é muito mais do que só aquele projeto, né? É a ansiedade nesse momento de chegar lá e quando se chega lá, a saudade desse momento que passou e não foi aproveitado. Acho que é muito isso. E muitas vezes as pessoas, elas falam, a gente sabe que isso está errado, mas tem uma certa resistência a mudar. A gente briga com a pessoa, né? Exato. Porque a gente não quer ver. A gente não quer aceitar isso, porque a gente tem que chegar lá e tem que chegar lá. Só que quando chega lá de fato, a gente sente saudade desse tempo que passou e a gente não aproveitou. Porque, de fato, o que é prazeroso na jornada é justamente o processo. A conquista ela é muito legal, só que o que mais fica na memória é, de fato, as dificuldades, o processo que foi passado. Eu mesmo, quando eu sento com o Pedro para a gente conversar do início de tudo, a gente tem uma lembrança muito melhor do que, muitas vezes, as conquistas que a gente teve recente. Porque é uma dificuldade. Começaram na garagem de casa também, para startup. Quase isso. Só no computadorzinho, cada um em um lado, até que a gente se juntou e aí foi crescendo. E é justamente no desafio, na dificuldade, quando a gente olha para trás, que a gente sente mais esse prazer, sabe? A gente aprender a gostar da jornada, né? A gente quer só o resultado final. E a jornada é onde tem o aprendizado, o crescimento, enfim. E o meu marido também me ajuda bastante nisso. Ele tem um ritmo diferente do meu. Eu sou muito acelerada. E aí ele diz, acho que deu. Então, oi, meu pai, meu marido, minha mãe também estava trabalhando muito, quem sabe. Mas, enfim, eu acho que eu estou trazendo aqui para vocês que eu não acho que o mundo é cor-de-rosa, que a gente consegue dar conta de tudo, que eu nunca... Não, acho que é difícil mesmo. Agora, eu tenho que ter consciência, ouvir quem está comigo e quer o meu bem e pensar, né, que preço eu quero pagar. E até onde eu quero chegar. Não quero acabar amanhã. Mas cheguei toda esgualepada. Não tenho mais energia para fazer mais nada. Não. Sim. Eu acho que está muito condizente com isso. Qual o preço você está disposto a pagar? Tem pessoas que talvez não se percebam nisso.
E para elas, ok, entendem que tem toda essa questão de malefícios que vão gerar para minha vida com o passar do tempo e tudo mais. Mas mesmo assim elas fazem, porque elas não conseguem viver de outra forma. Eu, por exemplo, me vejo muito assim. Eu sou um cara que eu sou muito intenso e eu não consigo desacelerar. Por que disso? Porque é a forma que eu vivo. Por mais que isso me cause danos futuramente, eu estou disposto a pagar esses danos. Quantos anos tu tens, Pedro? Tenho 21. E tu, Pedro? 21 também. Pois é, então também vocês têm uma energia interna que, cara, vocês viram à noite, acorda de manhã e tá tudo ótimo. Vai fazer isso com 45. Sim. Então, assim, né, acho que também tem a ver com o momento de vida que a gente está. Aproveitem essa energia mesmo, vão, se desafiem, coloquem os projetos de vocês. Agora, lembrem de vez em quando dar uma namorada, né, dar uma viajada, dormir um pouco mais, se permitir curtir tudo isso que vocês estão conquistando. Serem merecedores desse reconhecimento, né? Então, que bom que vocês estão na energia, no tempo certo, adequado. Mas, enfim, daqui a pouco... que nem aquelas tia velha, né? Daqui a pouco vocês não vão estar mais assim, mas aproveitem enquanto está assim. Né? Porque às vezes... Daqui a pouco fica velho chato, não consegue mais fazer então nada, surfa a onda. Surfa a onda, mas tem... Acho que assim, ó, não dá... Quando a gente está meio estressado, a gente abre mão de tudo que nos faz bem. Tá, estou estressado, eu tenho que entregar aquele projeto. Eu deixo de fazer exercício físico, eu deixo de me alimentar bem, eu deixo de comer bem. E aí... eu abro mão de tudo que me nutre para conseguir entregar isso. Então, a gente deve, nos momentos mais estressados, priorizar isso que me nutre, né? Então, estou estressado, mas eu não vou deixar de almoçar. Eu não vou deixar de tomar café da manhã. Eu não vou deixar de... Estou estressado, estou com a agenda cheia, mas eu não vou deixar de ir na minha academia. Estou estressado, mas eu não vou deixar de jantar uma vez por semana, uma vez por mês, que seja, com as pessoas que me fazem bem, para poder rir, para poder receber a dopamina, a noradrenalina, enfim, do outro lado, que não seja só na rede social ou só no trabalho, né, que eu possa ter outras fontes de prazer. Isso traz saúde mental. E quando a pessoa está nesse estágio de não conseguir sair desse ciclo, assim? Por exemplo, uma pessoa que só trabalha, só fica no celular, só faz isso da vida. Como ela pode se desvencilhar disso? Porque eu entendo que é difícil, a pessoa às vezes pensa assim, pô, poderia sair com a minha família, por exemplo, mas isso não tenho vontade de fazer isso. Como a pessoa pode se desvencilhar desse momento, de questões assim, para aproveitar momentos mais simples? Pois é, tem gente que não gosta de estar com outras pessoas, no teu exemplo, né? Então, acho que daqui a pouco é poder se conhecer, ver o que gosta, o que não gosta, mas ter uma vida com mais diversidade, ter uma vida que não seja só uma coisa, né? Os adolescentes muitas vezes ficam muito trancados no quarto, não interagem com ninguém. Ok, mas o que ele faz na escola quando ele está lá? Ele está com outras pessoas, ele conversa, ele ri. Ok, está nutrindo, está tendo outras fontes. Né? Mas eu acho que quando a gente fica só nesse interno, a gente pode correr o risco de ter uma depressão sem se dar conta. Né? A gente pode correr o risco de vir inclusive, ter alguma doença mental a partir disso. A depressão é uma doença mental, mas ter outras coisas, né, pela falta de conexão, pela falta de interação. Então, que a gente possa, de novo, escutar quem nos ama. E aí tem uma escolha, né? Não quero. Bom, então tá. Então não faz. A vida da pessoa. Eu também não posso pegar a pessoa pela mão o tempo inteiro. Cada um é responsável pelos seus atos. Só que eu posso dar a real para a pessoa. Agora, o que ela vai fazer com isso? O que eu faço com o que eu sei? Né? O que eu faço com o que eu sei? Vai lá, explicou, bom, o que a pessoa vai fazer com o que ela sabe? É uma escolha dela, o livre-arbítrio dela. Eu, como colega, como amigo, como namorado, enfim, fui lá, peguei e expliquei. Agora, tem uma escolha, e essa escolha é da pessoa, como diria a minha avó. E você já teve algum momento da sua vida em que você estava passando por uma situação assim? Então, eu tive quando meu pai me perguntou se eu estava bem. Sem ser esse momento, né? Não, outro não, assim, de ficar... sim, eu tive quando eu fui demitida. Do meu segundo filho, eu voltei da licença maternidade, eu era executiva de RH, e a gente acha que ser desligado nunca vai passar por um cargo de RH no nível que eu estava. Eis que bateu na minha porta.
E aí eu tava com um filho pequeno, a mulher, né, amamentando, a gente já tá um pouco mais sensível, eu não imaginava. E aí eu tomei um tombo, assim, sabe? Chorei bastante no primeiro e no segundo dia, não tinha ideia que isso ia acontecer. E fiquei num processo meio internalizando. E aí o meu marido me perguntava, como é que tu tá? E eu dizia, tô processando. Como é que tu tá? Tô processando. E eu comecei a ir para o escritório dele, né? E era atrapalhada a palavra que eu falava. Estou atrapalhada, né? Estou atrapalhada. Eu comecei a ir para o escritório dele e aí um dia ele me disse assim, até quando tu vai ficar atrapalhada, hein? Só para eu saber, porque eu não estou acostumado a te ver atrapalhada assim por tanto tempo. De novo, né? Uma pessoa que me ama me deu um toque que eu não estava no meu eixo. Talvez outra pessoa estar atrapalhado e que seja assim, tudo bem, mas para mim, por tanto tempo meio assim, era algo que ele estava estranhando. Aquele dia foi um dia muito importante para mim e foi aquele dia que eu resolvi fazer a Com Propósito. Então, que é a minha consultoria, quando a gente trabalha com treinamento de liderança, de equipe, com palestras, com as empresas familiares, com implementação de RH. Então, acho que, de novo, né, sempre vai ter um anjo da guarda que vai estar te cuidando. Agora, a gente tem que aceitar ou não. Daí, se não aceitar, fazer o quê, né? E a pergunta que não quer calar, a gente tá no final dos podcasts, a gente faz uma pergunta. Se a pessoa pudesse passar apenas uma mensagem para quem está nos assistindo, qual seria essa mensagem? Para mim, ficou muito marcado a questão de ouvir quem nos ama, para a gente identificar esse momento em que a gente está em crise, digamos assim. Mas se puder escolher só uma mensagem de tudo que foi falado aqui, qual seria essa? Uma mensagem que eu não falei, tá? Para ser Perfeito. diferente. Priorizem o seu TPM. E vocês, homens, têm muito mais TPM que nós, mulheres. TPM não é tensão pré-menstrual. TPM é tempo para mim. Então, que a gente possa nos colocarmos na nossa agenda, nos priorizarmos. E quem é mulher, que possa aprender com vocês, homens, a ter TPM. Porque os homens, eu sempre dou o exemplo, conseguem jogar futebol, juntar 2 times, ficar ainda uns sentados ali no banco de reserva e tá tudo certo. Hoje vamos jogar futebol, vamos, 5 minutos já tá o time pronto, os 2 times prontos, inclusive com os reservas. Nós, mulheres, a gente não consegue nem almoçar com a melhor amiga, porque ela não pode, já que ela pode ou não pode. Então, assim, né, eu acho que TPM, tempo para mim, que a gente possa se priorizar. Além de escutar as pessoas que a gente ama. O tempo para mim seria fazer alguma coisa algum hobby, por exemplo. Seria isso? Isso, fazer um hobby, fazer alguma coisa que me desconecte do meu dia a dia. Poder me nutrir. E aí, o que é TPM para ti, talvez não seja para mim. Né? Eu adoro estar no meu jardim. O meu jardim, quando ele começa a ficar feio, eu já sei que não estou tendo tempo para mim. Né? Ele já me diz, estou com as plantinhas feias. Então, significa que eu não estou fazendo algo que me faz bem. Por quê? Eu estou abrindo mão de cuidar do meu jardim, que eu adoro, em detrimento do quê? Por quanto tempo? Ah, não, agora eu estou viajando muito, semana que vem vou estar viajando. Ok, o jardim alguém vai cuidar dele. Mas eu vou cuidar e vou botar, depois quando eu voltar, uns adubinhos e umas florzinhas novas, porque ele está precisando. E ele gosta que eu que pode ele, não gosta que tu pode. O jardim é meu. Quais são suas redes sociais para o público que quiser acompanhar? Legal. Então, é o @Helena Brochado Oficial. E o @você com propósito. E eu tô lá, eu interajo, respondo. E meu e-mail é helena@helenabrochado.com.br. E o site da consultoria é www.compropósito.com.br. Show. Bota depois os headlines para as pessoas poderem também. Claro. Vai ficar na descrição então tá. desse vídeo também no YouTube. Pedras transformadas. Majestosas formas, refinados contornos, evocam um tipo de fascínio deslumbrante. O que é raro torna-se talismã, símbolo e inspiração. Raro é ser lapidare. Um ecossistema em que renomados médicos da cosmiatria, anatomia e cirurgia plástica se unem intimamente ao conhecimento e à tecnologia. Lapidare for Future. Inspirando uma nova era de resultados e experiência. Em Balneário Camboriú e São Paulo.
Medical Aesthetic Science. Uma requintada odisseia entre ciência, prática e tecnologia. Lapidary for Future.